Marcos 8, versículo 22, começa assim. Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez, e a sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse: ao voltar para casa, não entre no povoado. O que ele estava dizendo? Jesus ministrou no meu coração. A nossa vida espiritual é como a deste homem. Quando a gente é levado até Jesus, Jesus primeiro nos tira do mundo, nos tira do pecado, nos tira do mundo, do lugar de iniquidades. E Ele então começa a abrir a nossa visão. E aos poucos, conforme vamos caminhando com Ele, conforme vamos tendo intimidade com Ele, então nós vamos começando a enxergar com mais nitidez o mundo espiritual. É como um bebê, Deus é perfeito em tudo. Quem aqui tem filho sabe que o bebê, quando nasce, ele não nasce enxergando tudo, verdade? Primeiro, ele reconhece pela voz. É assim que Jesus nos ganha de começo. A gente reconhece a sua voz. A sua voz nos toca. O bebê, ele se acalma com a voz da sua mãe, a voz do pai. No colo da mãe, ele lembra do bater do coração. E ali ele se acalma. E assim que Jesus nos ganha primeiro com a sua palavra, falando ao nosso coração, alguém ministrando a nós. E nós estamos sendo gerados. Paulo diz que eu sofro dores de parto para gerar vocês. Que primeiro ele vai ministrar, ele vai pregar, ele vai falar. Jesus começa a nos ganhar ali, falando conosco, cuidando, carregando no colo. Depois aquele bebê, né, ele nasce, ele abre os olhos, mas ele ainda não enxerga, mas ele reconhece a voz. Depois ele começa a ver vultos, sombras, como aquele cego. Depois ele começa a enxergar preto e branco, depois ele enxerga duas cores, depois vai aumentando mais uma cor, e vai aumentando. Se eu não estiver enganado, vocês me perdoem que eu não lembro mais, meus filhos já estão aí com 22, 23 anos. Mas os papais mais recentes aí, pode me falar que eu não lembro agora de cor, acho que depois de 6 meses já começa a enxergar normal, é isso? Acho que é 6 meses, alguma coisa assim, vocês me perdoem aí, né, que eu não lembro agora o tempo certinho. Mas depois de um grande período de tempo que ele começa realmente a enxergar todas as cores, a enxergar nítido e reconhecer quem é a mãe, quem é o pai, pelas cores, pelo visual. E assim somos nós espiritualmente. Deus, a gente permitir, Deus vai limpando a nossa vista a cada toque que Ele vai dando em nossas vidas, Ele vai abrindo a nossa visão espiritual. E a gente vai dizer, não era cego e agora eu vejo isso. Eu não enxergava isso, mas agora eu vejo. A gente aceita Jesus e Deus vai tirando coisas da nossa vida. Tem pessoas que falam assim, mas pastora, eu tenho que largar todos esses vícios, eu tenho que largar tudo isso para poder ir para a igreja. Eu falei, não. Falei, você se limpa para tomar banho? Ela, não. Eu falei, então vem até Jesus e deixa que Ele vai te limpando. Porque se você fica naquela, não, mas eu ainda tenho esse vício, e eu preciso largar para ir para a igreja, eu falo, mas é Ele quem vai te libertar. E se você ficar com esse pensamento, você nunca vai para a igreja.
Apenas dê o primeiro passo de ir até Ele e deixa que Ele vai tirar de você. É Ele quem tira. Eu lembro que o meu padrasto, quando começou a ir para a igreja, ele era muito idólatra. Muito. Mas eu nunca toquei em nada dele. Para derrubar, para quebrar, para destruir. Nunca. Eu falava, Deus, é o Senhor quem faz a sua obra, é o Senhor quem o convence, é o Espírito Santo quem convence. E aos poucos, o próprio Espírito Santo foi revelando a ele que ele não precisava daquilo. Que ele precisava apenas do Deus vivo na vida dele. E ele mesmo, por conta própria, aos poucos, conforme Deus foi abrindo a sua visão, ele então foi tirando, largando aquilo que o impedia. E eu quero dizer isso porque um dia, conversando com uma colega de trabalho que me ligou, que estava desesperada. Ela, Vanessa, eu estou desesperada. E eu orando a Deus, ela está um pouco afastada, não está indo em igrejas, por decepção humana. E ela disse aqui, angustiada, chegou num ponto que eu me desesperei. Ela então falou que em oração, Deus tocou o coração dela e falou, liga para a Vanessa. E é uma pessoa que eu não tenho assim muita amizade. Não é uma pessoa que a gente conversa muito. Mas ela lembrou naquele dia, o Espírito Santo a lembrou. E ela me ligou. E conversando com ela, o Espírito Santo diz, Abra, eu quero te chamar, você abrir Salmos 91. Eu comecei a ministrar isso aqui no mês passado. Mas Deus começou a entregar mais. Como eu te falei, Ele vai abrindo a visão a cada vez que você lê, a cada vez que você medita. E aqui em Salmos 91, Ele falou, começa a ler. E a Vanessa foi. Lê no velho entendimento. Mas quando eu começo a ler, Deus fala, você não vai ficar nesse velho entendimento, porque agora eu estou te entregando um novo. E ela, sem saber, Deus estava ministrando no coração dela e no meu coração. Mal sabe ela, mas Deus estava ali, Deus usou ela para ministrar na minha vida. E ali ministrando, logo depois que eu desliguei o telefone, eu parei a Bíblia e falei, mas como assim, Deus? Falei, agora eu posso falar só eu e o Senhor. E eu fui entender, Deus, eu quero entender mais dessa passagem. Eu quero entender mais, eu não via dessa forma, e parece algo tão nítido agora para mim. É como aquelas árvores para aquele cego que o homem depois passa a ser tão nítido para aquele homem. E ali eu comecei a ler e Deus começou a ministrar. Eu quero hoje enfatizar mais o versículo 1 e 2. Eu até gravei um videozinho ontem. Que diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Esse salmo tão lido, tão falado, tão exposto, ele não é escrito a todas as pessoas. Ele não é um chavão, ele não é algo ali, um amuleto. Porque, igual eu comentei quando eu ministrei, minha mãe, ela tinha esse salmo aberto em cima da penteadeira. E ela lia ele todos os dias. Porque ela acreditava que ele lhe trazia proteção. E amém. Deus honrou a fé dela. E eu falei, Deus vai abrindo a nossa visão aos poucos. E Ele entende esse processo. Assim como, às vezes, quando as coisas apertavam, eu orava, Deus tomando posse, orando como se fosse para eu mesma falando esse capítulo. E tomando posse na minha vida. Mas Deus falou, isso é muito mais. E esse salmo, segundo muitos estudiosos, acreditam que Moisés o escreveu. Pelos detalhes que aqui estão escritos.
E aqui Moisés ele escreve a um público, a uma pessoa. E esse público é quem? Para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Por isso que eu digo que não é para qualquer um, é para aquele que habita. Não é aquele que faz visitação. Mas não basta apenas fazer morada. Eu tenho uma casa onde eu moro. Ela me traz proteção da chuva. Me traz proteção de animais para entrar dentro da minha casa. Me protege do sol. Mas só o fato de eu estar dentro da minha casa não me dá garantia de descanso. Quantas pessoas, mesmo dentro de casa, vivem atribuladas? Pessoas com depressão ficam presas dentro de um quarto, elas estão desesperadas, com medo, mas elas estão dentro de um esconderijo. Então não basta eu conhecer uma palavra, eu estar debaixo de uma palavra, se eu não descansar. Aqui quando ele fala, Moisés ele vai falar de esconderijo e sombra. Quando eu falo de detalhes, porque está se referindo aonde que Moisés mais viveu, gente? No deserto. Então, quando ele encontrava uma sombra, ele encontrava uma caverna, era algo precioso. Porque a sombra, uma caverna, lhe traz alívio, refúgio, descanso. Descanso. Então, ele compara o Senhor como essa sombra que traz refúgio e alívio no deserto. Que lhe traz proteção no deserto. Então ele vai dizer, esse que habita e descansa, ele vai dizer ao Senhor, ele vai dizer a Deus, meu refúgio, meu baluarte. Baluarte é como se fosse uma muralha que se coloca para defender, para proteger. E ele diz, meu Deus, em quem eu confio. Ele diz, esse Deus que eu confio, Ele me protege, Ele me guarda, Ele me traz alívio, Ele me traz refúgio, Ele me traz aquilo que eu preciso. Mas aí essa semana o Espírito Santo começou a ministrar e disse, ei, eu não acabei de ministrar aquela palavra no seu coração. E hoje ele vem falando, porque a cada dia eu vou limpando a sua visão e eu vou te mostrando mais. A cada passo que a gente vai dar em direção ao reino, nós vamos enxergando mais perto. É como se você, agora eu estou trabalhando num prédio, ele é alto. E lá eu consigo enxergar alguns prédios longe. Mas eu não consigo ver detalhes. Mas se eu chegar perto desse prédio, eu consigo enxergar detalhes. Quanto mais eu me achego perto de Deus, quanto mais eu me achego perto do reino, mais nós vamos enxergando o que Ele tem para nós. Lá atrás, com os discípulos, não era considerado como cristianismo, era considerado como o caminho. Aceita o caminho. Era uma seita no começo, eles entendiam que era uma seita, as pessoas não aceitavam. Por que caminho? Jesus fala, eu sou o caminho. Se é um caminho, quer dizer que tem que ter caminhada. Há um percurso a ser andado. Ele diz, ei, eu sou o caminho. Então você tem que andar em mim. A vida cristã não é parada, eu aceitei Jesus e pronto. Deus agora que lute. Deus agora que faça tudo o que tem que fazer na minha vida. Eu já aceitei Ele. Agora, Ele que lute para cuidar de mim. Minha antiga gestora, a gente brinca e fala assim, eita, a gente estava brincando, fazendo uma brincadeira, né? A gente fala, Deus é o anjo lá que guarda você, né? A gente brinca, deve cobrar o triplo, porque a mãe é para dar trabalho. Quando eu falo para dar trabalho, ela não come, não se alimenta.
Eu falo, Deus, isso aí dá trabalho. Eu falo, Deus, quando chegar lá, falar, Deus, isso aqui está me dando muito trabalho. A gente brinca com ela. Mas você tem que também fazer a sua parte, se cuidar. E Deus foi mostrando que não é fácil descansar, não é mesmo. Descansar requer esforço. E Ele me levou lá para Hebreus. Abre sua Bíblia em Hebreus, carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus 4. No versículo... Só que eu vou ler, não vai ser na RA não. Deixa eu abrir na outra versão, que eu gosto da outra versão. Deixa eu ver se é na NVT. Hebreus 4, 12. Deixa eu só abrir na versão que eu quero. Põe na versão NVI, por favor. Versículo 11. Ele vai dizer assim: portanto, esforcemo-nos por entrar nesse. Ele diz o que, irmãos? Esforcemos. O povo de Deus lá no deserto não conseguiu entrar no descanso. Vivia inquieto por tantas coisas. Mas Deus vai dizer ali. Ele vai dizer: esforcemos-nos. Há esforço. A fé, amados, ela não é passiva. Ela é ativa. Há um grande esforço. Deus também fala que a guerra, a luta, vai entrar no reino de Deus. Não é fácil, porque nós vivemos num mundo físico, natural. Físico e natural. Então, nós somos corpo, alma e espírito. Se nós vivemos num mundo físico, o primeiro a ser tocado, o primeiro a enxergar é os nossos olhos naturais. E automaticamente, a nossa carne vai nos forçar a enxergar o que sentimos. Com os nossos sentidos. Com as nossas emoções. Mas a hora de, por isso que requer esforço. Deus, os meus olhos, eles enxergam isso. O meu corpo está sentindo isso. Mas os olhos da fé, mas os meus olhos espirituais, eles enxergam isso. Mas aí eu tenho que fazer esforço, usar a minha fé, para entrar no mundo espiritual, pegar aquilo que é meu, que está de promessa no mundo espiritual, e trazer para o mundo natural. Mas nessa de eu ir tomar posse e trazer no mundo espiritual a luta, a guerra da nossa carne com o espírito. A carne dizendo, não dá certo, não, a conta não bate. Os médicos falaram isso, aí você diz, ei, como o Davi fala, cala, aquieta-te, minha alma. Ei, fica quieta. Fica quietinha aí, que quem manda em mim não é você, quem manda em mim é o Espírito que habita em mim. Cabe a gente, por isso que temos que ter o domínio próprio, é dizer, ei, eu não vou olhar com meus olhos naturais, por isso que requer esforço. É dizer, Deus, tudo está dando ao contrário, o que eu vejo é o contrário, mas pela fé, pelo que a tua palavra está dizendo, eu vou entrar no descanso do Senhor, e sobre essa palavra eu vou descansar, e eu recebo na minha vida. Requer esforço. Mas muitas vezes nós não queremos, a gente lê aquela palavra e diz, Deus, Senhor, que lute.
é meu. Mas há a nossa parte de dizer, eu tomo posse. É sobre essa oração. E é em oração que a gente descansa. Quando a gente dobra os nossos joelhos e leva a situação em oração, você então anula a sua carne e você dá ali permissão para que o teu espírito, para que o Espírito do Senhor comece a conectar, comece a falar, porque Deus, Ele fala ao teu espírito, Ele não fala à tua carne. Deus é espírito e Ele fala em espírito. Ele vai falar no nosso espírito. Ele testifica com o nosso espírito, não é com a nossa carne. O nosso espírito então convence a nossa alma, que convence a nossa carne. Há um processo. Mas para isso requer o quê? Requer entrega, renúncia. Não foi fácil para Jesus. Vocês acham que a carne dele queria ir para a cruz? Não queria. Ele de joelhos ali, ele ora. Pai, se puder passar de mim esse cálice, passa. Mas seja feita a tua vontade. E naquele momento, no final, Deus envia um anjo para poder estar com ele ali. Porque os 3 discípulos que ele tinha chamado para estar junto dele, não conseguiram estar. Foi pesado demais. Então não coloque os seus olhos em homens, gente. Vai ter momento que é você e Deus. O homem não é porque ele não quer fazer nada por você. Pedro, Tiago e João amavam a Cristo. Amavam a Jesus. Mas era algo que estava além deles. Porque era algo espiritual, eles ainda não tinham. Mas Deus nunca desampara. O Pai então envia ali um anjo para o consolar. Pode ter certeza que sem resposta você não fica. Se vai vir, se Deus vai usar um homem, se Deus vai usar quem ele for, pertence a Ele, é Ele quem decide. Mas se Ele vê que não há homem no momento, amigo ou amiga, estruturada a ponto realmente de poder te ajudar naquele momento, Ele mesmo vem e te sustenta. Se Ele vai vir sozinho ou se Ele vai vir através de alguém, é Ele quem decide. A palavra que eu quero deixar para você hoje: descansa no Senhor. Descansa. Mas descansar requer esforço. Esforço de entrar em oração no mundo espiritual e trazer a promessa até você. A mulher do fluxo de sangue, estava ali sangrando há 12 anos, sofrendo de hemorragia, perdendo vida. Ela enxerga muito mais além que a multidão. Ela consegue enxergar Cristo como o Messias. Ela disse: eu apenas o tocar em suas vestes, em suas orlas, eu serei curada. E ela vai. E Jesus, ao ser tocado, ele para tudo, porque ele sente que dele saiu poder. Outros também depois tocam. As pessoas trazem vários homens doentes, pessoas doentes, para tocar só nas orlas de Jesus e serem curados. Muitos são curados. Mas aquela mulher, além de enxergar uma palavra, enxergar uma profecia, ela enxerga um Messias. Porque no final Jesus diz para ela: filha, a tua fé te salvou. Ela já tinha sido curada. Ela consegue enxergar, ela lembra-se da promessa que estava em Malaquias 4. Que vai dizer que Jesus, ele viria como o sol da justiça, e sobre as suas asas trazia cura. E no hebraico, acho que é tissit. Eu não sei falar a palavra hebraica, gente, não sei pronunciar. Mas ela escreve tissit. Como que é? Fala aqui. Para todo mundo ouvir aqui. Ele sabe pronunciar, gente. Eu não sei. Como que é? É tzitzit.
Não, a minha língua trava. Então, que era o quê? Era aquelas cordinhas que eram penduradas ali na orla, na borda da roupa. E ali eles carregavam ali os mandamentos. A palavra. Então, todos os homens tinham que carregar aquelas fitinhas azulzinhas penduradas. E ali simbolizava a palavra de Deus, que eles carregavam ali. Eram 4. Eram 4, né, Feliciano? Agora não lembro mais. Gente, eu estudei, mas não lembro de cor. Mas tinha essas fitinhas azul que eles carregavam. Está lá em Êxodo, depois você pode também ler, fala um pouquinho sobre isso. E eles acreditavam. E essa palavra asa, que está em Malaquias, é nesse hebraico, que simboliza orla, que simboliza borda. Então, eles entendiam como orla e borda. Então, aquele que tocasse, receberia a cura. Ele fala, e aquela palavra de Malaquias está se referindo ao Messias, que ele traria cura sobre as suas orlas. E ela, então, acredita naquilo. Ela, peraí, esse daqui não é apenas um profeta. Ele é mais do que um profeta, ele é o Messias. E ele carrega a cura. Então, se eu apenas tocar nele, era a cultura deles, eles acreditavam naquilo. E ela vai e toca. Mas além da sua cura física, ela recebe salvação. Jesus diz para ela, filha. Ela reconhece ele como Messias. Então, além dela tocar na promessa para ser curada, ela está tocando no próprio Messias, reconhecendo ele como um filho de Deus. Jesus, quando Deus revela para Pedro, que quando ele pergunta para os seus discípulos, diz, o que as pessoas dizem quem eu sou? Eles disseram, uns dizem que você é o profeta, outros dizem que você é Elias. Mas e vocês, o que dizem quem eu sou? E Pedro então fala, que você é o filho de Deus. Deus então fala para eles que não foi carne quem te revelaste isso, mas o próprio Pai. Porque nenhum homem consegue ter esse entendimento por si só. E ali, o Pai revela, aquela mulher ela tem aquele entendimento. Porque ela entendeu o que realmente estava ali, atrás, além da promessa de cura. Jesus trazia salvação. Além daquilo que nós precisamos adquirir, Deus carrega com Ele a salvação. Ele tem mais que uma restauração no casamento. Deus tem mais do que uma cura de uma enfermidade. Ele tem a salvação. Aquela mulher enxergou mais do que um Deus de milagres. Ela enxergou o Messias que podia salvá-la. Que nós possamos olhar para a Bíblia, olhar para as promessas, enxergar mais do que milagres. Porque milagres passam, gente. Que eu quero que o Espírito Santo abra a sua visão nessa manhã. Eu não estou falando contra a palavra, não é isso. Eu quero que você entenda, milagres passam. Mas a salvação, ela é eterna. Por que eu quero dizer isso? Amados, Jesus me curou de muitas coisas. Mas depois que Ele me curou, me veio outras enfermidades que Ele também foi curando. Quando eu falo que milagres passam, é porque você vive um milagre, mas depois você vai viver outro e você vai vivendo outros. Mas a salvação, ela é eterna. Jesus me salvou de morrer várias vezes. Mas a morte um dia ela vai chegar para mim, ou Jesus vai voltar. Então um dia eu vou morrer, se caso Jesus não voltar. Por isso eu estou falando que milagres passam. Mas a salvação ela é eterna, nosso espírito é eterno. Ou nós vamos para o céu, para o reino, ou vamos para o inferno. Isso é eterno e a gente não pode perder. Milagres passam. Batalhas, Ele vai nos dando vitória e vão vindo outras batalhas. E Ele vai nos dando a vitória, mas elas passam. Tudo neste mundo passa. Mas o que há no mundo espiritual, esse não passa.
Que a gente possa se agarrar a isso. Deus, eu quero viver sim milagres no Senhor, mas o meu maior milagre é a minha salvação. É a salvação da minha casa, é a salvação do meu cônjuge, é a salvação dos meus filhos, a salvação dos meus pais, é a salvação dos meus primos, dos meus colegas. Essa é eterna. Essa é eterna. Mas o diabo muitas vezes quer tirar o nosso foco. Que nossos olhos, Deus possa abrindo cada dia os nossos olhos, nos dando entendimento, que possamos habitar na palavra, descansar nela, mas não só para receber milagres, mas o nosso maior milagre é a salvação nossa e da nossa casa. Em nome de Jesus. Eu sou muito grata pelos milagres que Deus tem feito na minha vida. Mas eu tenho que dizer a Deus, muito obrigado. Eu tenho muito mais grata a poder dizer, Deus, obrigado, porque o Senhor me salvou da morte eterna. Esse é o meu maior milagre. Era isso que muitas pessoas não entendiam. Quando Jesus ele vai e ele fala, vocês vieram por causa do pão. Porque Jesus tinha feito uma multiplicação de pães e a multidão segue eles. Fala, vocês queriam viver mais pães, mais milagres. Que a nossa vinda até Jesus, até a igreja, seja muito mais além do que receber milagres. Seja receber a presença do Altíssimo. E que a gente, que Ele através de nós, possa tocar outras almas, outras vidas. É poder dizer, Deus, que eu possa levar além de uma cura para o meu próximo, eu possa levar o Teu Espírito, levar a salvação. Que essa cura seja ali aquilo que o Senhor vai usar para atrair a pessoa até Ti. Mas que ela não seja o alvo principal. Que o nosso alvo principal não seja o milagre que estamos precisando, mas que o nosso alvo principal, que esteja a nossa vista, a nossa visão, seja a salvação, seja Cristo. Porque Ele diz, ei, eu sou o caminho. Você tem que andar olhando como alvo eu. No caminho você vai enfrentar tribulações, você pode enfrentar algumas enfermidades que talvez virão. Davi falou, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quer dizer que ele vai vir, mas se vier, Deus estará comigo. Mas a minha caminhada tem que estar em andamento. Eu quero dizer para você hoje, em que lugar da caminhada com Cristo você parou? Pastor, eu parei lá atrás, era para mim já estar continuando faz tempo, mas eu parei por causa de uma decepção. Eu parei por causa de um milagre que eu não recebi. Eu parei por causa de algo que aconteceu na minha vida e eu não vi a mão de Deus agir. Volta para o caminho. Volta para o caminho. Porque mais do que bênçãos é a salvação. Mais do que bênçãos é o Senhor. Se nosso alvo for Ele, nele nós vamos encontrar cura, nós vamos encontrar milagres, nós vamos encontrar prosperidade, tudo aquilo que você precisa. Mas tem coisas que é no tempo do Senhor. Porque tem coisas que através do seu milagre, Ele vai fazer milagre em outras pessoas junto. E se Ele te dá aquele milagre naquele momento, Ele vai alcançar só você. Mas Deus, Ele não pensa só em uma pessoa. Deus sempre pensa no total. No grupo. Então Ele fala, calma, porque eu vou usar o seu milagre para não só agir em você, tocar em você, mas que outras pessoas possam ser tocadas através do teu milagre. Então espera o tempo do Senhor. E descansa. Deus, em oração, eu me esforço a entrar. E lá no versículo 12, eu quero que você leia para a gente orar. No 12 ele vai dizendo, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Gente, ela é viva. E ela é eficaz. Ela vai cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada. Então confia. Ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, faz separação entre alma e espírito, né? Aqui Paulo ele vai dizendo, mas eu quero agora que você vai lá para o versículo final. Ele diz, aquilo eu quero que você vá lá no versículo 16, a gente poder encerrar, e diz, acheguemo-nos portanto com
confiadamente, com confiança, né? Junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Aonde que é o descanso do Senhor? No trono de Deus, em oração. Entra no trono de Deus com confiança. Na RC vai dizer assim: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Por que misericórdia? Para não recebermos o que mereceríamos. E graça para receber aquilo que não merecíamos. Deus, misericórdia. Porque eu merecia algo que... Mas que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Eu errei, eu agi errado, mas estou aqui. E graça é dizer, eu não sou merecedora, mas eu quero receber essa promessa na minha vida. Porque merecedor a gente nunca vamos ser. Para quê? Para na hora oportuna. É todos os dias entrar com confiança no trono da graça, porque ali a gente descansa. Porque lá a gente encontra refúgio, abrigo, fortaleza, cuidado, misericórdia e graça. Lá você encontra. Então eu quero te convidar a ficar de pé e orarmos. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Eu quero te convidar a fazer uma oração. E para você